Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Professor Raul Alves para mais uma aula de Código de Trânsito Brasileiro. Hoje vamos tratar do artigo 68 ao artigo 100, mas também vamos pincelar ali sobre algumas resoluções do CONTRAN que versam sobre o nosso conteúdo, que influenciam na nossa aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Artigo 68. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Ou seja, a prioridade na calçada, no passeio, é do pedestre, ok? Eventualmente, o poder público pode permitir ali que parte desse passeio público seja utilizado para outros fins, desde que garantida a circulação do pedestre. Para quê? Para evitar que ele ande pelo meio do fluxo dos carros, dos veículos, ok? Mantendo a segurança, evitando possíveis acidentes, tá bom? Parágrafo 1º. Quanto ao ciclista, o ciclista desmontado, tá? Empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres, ok? Em cima da bicicleta, manuseando a bicicleta, é ciclista, é um veículo de tração humana. Desmontado, empurrando a bicicleta, andando pela via, é um pedestre para todos os efeitos, tá ok? Parágrafo 2º. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento, que é por onde os veículos trafegam, especialmente carros, caminhões, motos, etc., será feita com prioridade sobre os veículos. Prioridade pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização, e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Ou seja, mesmo quando não houver passeio público, mesmo quando não houver calçada, e o pedestre precise se deslocar ali muito próximo aos carros, isso deve ser feito com regras, tá? Sobre veículos pelos bordos da pista, tá bom? Pelos bordos da pista, e aí os veículos têm que ter atenção com aquele pedestre ali, mantendo a segurança do mesmo, tá ok? Ele não perde a prioridade, o pedestre. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre veículos. Pedestre com prioridade sobre veículo, ok? Pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos, tá? Exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida, ok? Parágrafo 69. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem numa distância de até 50 metros dele. Observadas as seguintes disposições. 1. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao do eixo. 2. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista. Letra A. Onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes. B. Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. 3. Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada. Observadas as seguintes normas. A. Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. B. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Ok? Artigo 70.
Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código. Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança de semáforo, liberando a passagem dos veículos. Atenção! As infrações específicas relativas às motocicletas, motonetas, e aos ciclomotores estão previstas no artigo 254 do CTB, descrito abaixo. Falei para você que, apesar da gente estar seguindo uma linha do artigo 68 ao 100, volta e meia a gente vai fazer remissão para frente, para outros artigos, perdão, para trás, e em outras resoluções do CONTRAN também, tá bom? Nesse caso, vamos destacar o 254 do CTB, que diz que é proibido a quem? Ao pedestre. 1. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido, tá? O cruzamento, pela faixa de pedestre, por exemplo. 2. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde existam permissão. 3. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para este fim. 4. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfile e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. 5. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem ou área subterrânea. 6. Desobedecer a sinalização de trânsito específica. O que vai acontecer caso o pedestre descumpra, ok? Algum dos incisos aqui do 254. Infração leve, penalidade de multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Professor, quer dizer que pedestre pode sofrer multa, tomar uma penalidade de multa? Pode. Se o trânsito é formado pela organização e administração de todos os veículos, pedestres, animais, ok? Cada um tem a sua responsabilidade aí, enquanto ser humano, obviamente, tá bom? Artigo 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Olha que interessante. Você tem ali a rua da sua casa, por exemplo, que por alguma razão passou a ter um fluxo de carros muito grandes de um certo período, ok? E esses veículos ali transitam em alta velocidade e começou a gerar um temor nas pessoas que moram ali perto. Você pode peticionar, tá? Ao órgão de trânsito, ok? Ou às entidades do SNT para colocar algum tipo de fiscalização, alguma placa sugerindo uma diminuição na velocidade máxima, um radar ou qualquer algo do tipo para manter, disciplinar a condução daqueles veículos ali e salvaguardar a segurança das pessoas que ali residem nas proximidades, tá bom? Artigo 73. Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou a não possibilidade do atendimento àquela solicitação, esclarecendo ou justificando a análise efetuada. E, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações. Artigo 74.
A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos estados, do DF e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Percebam que sempre vai aparecer educação, tá? Perceba que sempre aparece segurança, tá bom? Todas as vezes que aparecer aí educação, o objetivo dela é melhorar o trânsito, educar as pessoas e aumentar o nível de satisfação do trânsito e aumentar o nível de segurança também, ok? Artigo 77b. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. O que é que isso aqui quer dizer, tá? Todas as vezes que aparecer um produto na TV, no rádio, em outdoor e nas redes sociais também, vendendo um óleo para motor, ok? Tem que ter embutida ali uma mensagem educativa de trânsito, tá bom? Veiculada junto para ajudar na educação e na promoção da segurança no trânsito. Obviamente, a gente percebe isso ainda hoje bem discreto, tá? Numa mensagem na televisão, uma propaganda na televisão. Ao final, o cara fala bem rápido, assim, o narrador fala bem rápido. No trânsito, somos todos responsáveis. E ele fala rápido. Então, a qualidade daquela mensagem educativa demonstra que o foco ali não era a educação do trânsito, mas apenas o produto. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a gente tem que se conscientizar também, tá? Que as grandes marcas têm que entender isso aqui e levar a sério mesmo. E querer comunicar, querer fazer a publicidade realmente com vontade. Parágrafo 2º. Disposto no caput deste artigo, aplica-se a propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto em qualquer das seguintes modalidades, seja rádio, televisão, jornal, revista, outdoor. Ok? Artigo 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período entre 18 e 25 de setembro. Ok? Já que a gente está falando aí de propaganda, tá? Tem um período do ano com um evento específico só para isso, ok? Artigo 78. Os ministérios da Saúde, da Educação, do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. Prevenção de acidentes. Parágrafo único. O percentual de 10%, ok? 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do prêmio de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o chamado DPVAT, de que trata a Lei 6194 de 74, serão repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata o artigo. Ok? Artigo 320. A receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Parágrafo 1º. Percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Parágrafo 2º.
o órgão responsável deverá publicar anualmente na rede mundial de computadores dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Transparência. Ok? Artigo 320-A. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para ampliação e o aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. Atenção aqui. Os sinais de trânsito, suas especificações e cores estão descritos no anexo 2 do CTB, conforme a Resolução 160/2004 do CONTRAN. Artigo 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização para qualquer outra. Parágrafo 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e durante a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Parágrafo 2º. O CONTRAN poderá autorizar em caráter experimental e por período pré-fixado a utilização de sinalização não prevista neste Código. Parágrafo 3º. A responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu proprietário. Artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. E dá só um segundinho, aluno. Vamos lá. Voltamos. Artigo 81, novamente. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização, comprometer a segurança do trânsito, tá? Artigo 82. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou junto a ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. Artigo 83. A fixação de publicidade ou de qualquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 84. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em 1. Sinais de trânsito verticais, ok? 2. Sinais de trânsito horizontais. As faixas que são pintadas ali, por exemplo, na rua, tá? 3. Dispositivos de sinalização auxiliar, tá bom? Não esquece. Sinalização vertical. Você tem ali a placa, o totem, ok? Que ele está ali em pé na via, verticalmente, tá bom? Não tem esse, mas está pintado na via. Horizontal, sinalização horizontal.
3. Dispositivo de sinalização auxiliar que refletem a luz do farol, por exemplo, num sentido, e um sentido é vermelho, no sentido contrário é branco, tá bom? Serve ali para chamar a atenção do motorista, principalmente no período noturno, ok? 4. Sinalização ou sinais luminosos, os tipos de semáforo que a gente tem aí à disposição na via. Antigamente eram apenas os sinais nas esquinas, nos cruzamentos, né? Hoje em dia você tem sinalização luminosa até para pedestre, nas esquinas, nas calçadas, sinalização luminosa vertical, sinalização luminosa horizontal, certo? Também temos ali as sinalizações sonoras, como, por exemplo, os apitos ou sílvios que os agentes de trânsito utilizam na sua atuação, ok? Outro tipo de sinalização, gestos do agente de trânsito e do condutor, ok? Primeiro, braço levantado verticalmente com a palma da mão para frente. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em interseções, os veículos que já se encontrarem nela não são obrigados a parar, ok? Segundo sinal, braços estendidos horizontalmente, com a palma da mão voltada para frente. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem em ortogonal a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de deslocamento. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para frente, do lado do trânsito em que se destina. Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem em ortogonal a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de deslocamento. Ordem de diminuição de velocidade. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão voltada para baixo, fazendo movimentos verticais, ok? Próximo, ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Ordem de seguir. Braço levantado com os movimentos de antebraço para frente para a retaguarda e com a palma da mão voltada para trás. Artigo 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. 1. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. 2. As indicações de semáforo sobre os demais sinais. 3. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Artigo 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Preste atenção. Não serão aplicadas as sanções previstas no CTB por inobservância à sinalização. Você está conduzindo ali e, por alguma razão, o agente quer te sancionar por você não ter prestado atenção, não ter seguido a sinalização, tá? Mas aí você, em sua defesa, pode alegar que a sinalização foi insuficiente ou estava incorreta. Por exemplo, não existe uma sinalização na via vertical, ok? De pare, tá? Mas existe uma sinalização horizontal, pintada na rua com esse pare. Só que com o passar do tempo isso está muito gasto, está quase que totalmente apagado, tem só uns resquícios ali daquela sinalização horizontal, ok? Ou seja, ela é, nesse exemplo que eu estou te dando, insuficiente. Segundo o CTB, você não pode ser penalizado por isso, porque aí a responsabilidade não é do condutor, a manutenção daquela sinalização, e sim do poder público. Obviamente, apesar disso, nós temos que conduzir pelas vias com a máxima atenção, com o máximo cuidado, tá bom? A gente não pode utilizar isso a nosso favor quando nós sabíamos daquela sinalização, ok? Eu sei que tem que parar naquele cruzamento,
mas vou me utilizar da insuficiência da sinalização para não precisar fazer isso, aí eu não estou agindo com boa fé, ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. É bem raro acontecer, tá? Mas pode acontecer de sinalizarem uma via de maneira errada, ok? Artigo 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra do evento. Parágrafo 2º. Em caso de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social, com 48 horas de antecedência de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. Parágrafo 3º. Descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de R$ 81,35 a R$ 488,10, dependentemente das cominações cíveis e penais cabíveis, além da multa diária no mesmo valor até a regularização da situação, a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito. Artigo 96. Os veículos classificam-se em 1. Quanto à tração. A. Automotor. B. Elétrico. C. De propulsão humana. D. De propulsão animal. E. De reboque ou semi-reboque. 2. Quanto à espécie. Letra A. De passageiros. Bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo. Automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque ou semi-reboque, charrete. B, de carga, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete. 6, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça. Isso, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça, carro de mão, misto, categoria misto, caminhoneta, utilitário, outros. D, veículo de competição. E, de tração, caminhão-trator, trator de rodas, trator de esteiras, trator misto, especial e veículo de coleção, tá? 3, quanto à categoria. Letra A, categoria de carro oficial. B, de representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro. C, particular. D, de aluguel. E, de aprendizagem. Artigo 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações. Artigo 98. Nenhum proprietário responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Ok? Algo que a gente conhece muito da nossa cultura. Carro rebaixado. Rebaixamento de veículo. Tá? Em tese, isso aqui é modificação. Tá? Modificação na característica de fábrica do veículo. Ok? Parágrafo único.
Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender os mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruídos previstos pelos órgãos ambientais, competência pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências. Falei aqui de carro rebaixado, mas também a gente pode citar aí a situação das motos com o escapamento trocado, aquele escapamento mais barulhento, tá? Em tese, isso fere aí o artigo 98, por realização da modificação no veículo da característica dele de fábrica, e também questões ambientais, tá bom? Na questão do ruído, ok? Atenção! As características dos veículos estão descritas na Resolução 292 de 2008 do CONTRAN, que dispõe sobre modificações dos veículos previstos nos artigos 98 e 106 da Lei 9503 de 97. É importante frisar as proibições ou restrições constantes nos artigos 6º, 7º e 8º dessa resolução, transcritos abaixo. Resolução 292 de 2008, artigo 6º, na troca do sistema de suspensão, olha o que eu te falei, não será permitida a utilização de sistemas de suspensão com regulagem de altura. Parágrafo único. Para os veículos que tiverem sua suspensão modificada, deve-se fazer constar no campo de observação do certificado, no CRV, e do certificado de registro de licenciamento CRLV, a nova altura do veículo medida verticalmente do solo ao ponto do farol baixo, farol original do veículo. Artigo 7º. É permitido, para fins automotivos, exceto para ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos, o uso do gás natural veicular, GNV, como combustível, tá? Não pode ter GNV para moto. Ok? Só para carro. Parágrafo 1º. Os componentes do sistema devem estar certificados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, conforme regulamentação específica do Inmetro. Parágrafo 2º. Por ocasião do registro, será exigido dos veículos automotores que utilizarem como combustível gás natural veicular, GNV, 1. Certificado de segurança veicular, expedido por instituição técnica licenciada pelo DETRAN e acreditada pelo Inmetro, conforme regulamentação específica, onde conste a identificação do instalador registrado pelo Inmetro que executou o serviço. Para que isso aqui, pessoal? Para impedir que qualquer pessoa faça essa instalação, visto que é um gás inflamável, ou seja, a questão da segurança aí para o condutor e para todo mundo que está ao seu redor é essencial. 2. O certificado ambiental para uso de gás natural em veículos automotores, KGN, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, ou a posição do número do mesmo no CSV. Parágrafo 3º. Anualmente, para o licenciamento dos veículos que utilizam o gás natural veicular como combustível, será exigida a apresentação de novo certificado de segurança veicular. Ou seja, esse certificado de segurança veicular ele é renovado anualmente, ok? Artigo 8º. Ficam proibidas: 1. A utilização de rodas, pneus que ultrapassem os limites externos do paralama do veículo. 2. O aumento da diminuição do diâmetro externo do conjunto pneu-roda. 3. A substituição do chassi ou monobloco do veículo por outro chassi ou monobloco, nos casos de modificação, furto, roubo ou sinistro de veículos, com exceção de sinistros em motocicletas e assemelhados. 4. A adaptação de quarto eixo em caminhão, salvo quando se tratar de eixo direcional ou autodirecional. 5. A instalação de fonte luminosa de descarga de gás em veículos automotores, excetuada a substituição do veículo originalmente dotado deste dispositivo. 6. A inclusão de eixo auxiliar veicular em semi-reboque, com comprimento igual ou inferior a 10,50 metros, dotado ou não de quinta roda.
Artigo 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem pela verificação de documento fiscal na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixos de veículo à superfície das vias, quando aferido por equipamento na forma estabelecida pelo CONTRAN. Atenção! A resolução número 489 de 2014 do CONTRAN aumentou para 10% o limite de peso por eixo para os veículos de carga. Mas atenção! A regra só vale para os caminhões e carretas que não ultrapassarem o limite de 5% do peso bruto total ou peso bruto total combinado. Ultrapassando esta tolerância do peso total, a margem por eixo fica em 7,5%. Mais ainda, a resolução também estabelece novas regras para o transbordo ou remanejamento de carga. Para quem mantiver até 5% de excesso em peso bruto, só haverá transbordo ou remanejamento a partir de 12,5% de excesso nos eixos. Até este limite, o veículo será apenas multado. Parágrafo 3º. Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal. Resolução número 210, de 13 de novembro de 2006, com suas alterações. Ok? Vamos lá. O que é que ela faz? Estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências. Artigo 1º. As dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga são as seguintes. 1. Largura máxima de 2,60 metros. 2. Altura máxima de 4,40. 3. Comprimento total. A. Veículos não articulados máximo de 14 metros. B. Veículos não articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que possuam terceiro eixo de apoio direcional máximo de 15 metros. C. Veículos articulados de transporte coletivo de passageiros máximo 18,60 metros. D. Veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão-trator e semi-reboque máximo de 18,60 metros. E. Veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque máximo de 19,80 metros. E F. Veículos articulados com mais de 2 unidades, máximo de 19,80 metros. Artigo 2º. Os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo na superfície das vias públicas são os seguintes. Parágrafo 1º. Peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando os limites da capacidade máxima de tração. CMT, capacidade máxima de tração, da unidade tratora determinada pelo fabricante. A. Peso bruto total para veículo não articulado, 29 toneladas. B. Veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões, 39,5 toneladas. C. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 2 unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque, e comprimento total inferior a 16 semi-reboque, e comprimento total inferior a 16 metros, 45 toneladas. D. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 2 unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque com eixos em tandem triplo e comprimento total superior a 16 metros, 48,5 toneladas. E. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 2 unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque com eixos distanciados e comprimento total ou superior a 16 metros, 53 toneladas. F. Peso bruto total combinado para combinações de veículos com 2 unidades, do tipo caminhão
e reboque e comprimento inferior a 17,5 metros, 45 toneladas. G. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão e reboque e comprimento igual ou superior a 17,5 metros e 57 toneladas. H. Peso bruto total combinado para combinação de veículos articulados com mais de 2 unidades e comprimento inferior a 17,5 metros, 45 toneladas. I. Para combinação de veículos de carga com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas. Artigo 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros com peso bruto total ou com peso bruto total combinado com peso por eixos superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneus extra largos. Parágrafo 2º. CONTRAN regulamentará o uso de pneus extra largos para os demais veículos. Parágrafo 3º. É permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até 15 metros de comprimento na configuração de chassi 8x2. E agora chegamos àquele momento da aula que você espera ansiosamente. Temos aqui a resolução de questões, que é o ápice da nossa aula, tá? Então, a gente trouxe para você aí 10 questões sobre os artigos que a gente viu hoje, do artigo 68 ao artigo 100, tá bom? Onde a gente descreve aí muitas informações legais, muitas informações importantes. Vamos fazer aqui uma breve retrospectiva para você do 68 ao 100, tá? Falamos sobre a questão da circulação dos pedestres, os direitos e deveres dos pedestres, a área por onde os pedestres devem circular, nas áreas urbanas, nas áreas rurais. Vimos a prioridade de circulação do pedestre sobre os veículos, tá bom? E o cuidado que os veículos têm que ter quando o pedestre está ali utilizando a via. Observamos que tem locais próprios para o pedestre fazer o cruzamento da via, e na ausência deles, seguir ali ao bordo da pista, os motoristas, os veículos com cuidado com o pedestre, mas que também o pedestre não pode cruzar ao seu bel prazer, de qualquer maneira, a via, tá bom? E aí temos as regras para isso. Inclusive, a gente viu aqui as proibições do pedestre e que quando ele descumpre alguma proibição dessa, o pedestre pode ser multado, inclusive, tá? Vimos que o ciclista, quando desmontado da bicicleta, empurrando ela, isso equivale ao pedestre nos seus direitos e deveres. Aqui falamos da multa para o pedestre que descumprir ali o que determina o artigo 254, ok? Tá bom? Órgãos e entidades, Sistema Nacional, com seu dever de analisar as solicitações que qualquer pessoa, qualquer cidadão parte legítima para propor uma sinalização, pedir alguma medida para melhorar o trânsito, ok? E aí o órgão do Sistema Nacional de Trânsito vai avaliar aquela solicitação e vai responder por escrito para o cidadão, tá bom? Falamos aqui sobre a importância da educação no trânsito e como o valor das multas, um percentual ali de 10%, 5% cada um na sua particularidade, vai para um fundo para a promoção da educação no trânsito. Falamos sobre a comercialização nos meios de comunicação de peças publicitárias, de qualquer produto relacionado à indústria automotiva, digamos assim, como eles têm que ter ali uma mensagenzinha no final de cada propaganda. Falamos sobre uma mensagem educativa do trânsito, promovendo a educação no trânsito, aumentando a segurança do trânsito. Falamos também que a própria lei, no artigo 326, cria uma Semana Nacional de Trânsito com vistas a dar uma visibilidade para isso. Os 10% dos valores arrecadados, tá bom? Falamos ali também de mais 5%, a questão da internet, a publicação, a transparência desses valores que são arrecadados, ok?
Deixa eu ver o que mais. Legislação, vamos lá, CONTRAN, a questão dos condomínios, lembrando que as áreas de trânsito de condomínios e grandes empreendimentos, um shopping, um grande supermercado, por exemplo, por mais que aquelas vias ali sejam privadas, elas têm que seguir a disposição do CONTRAN, ok? Não pode, nas sinalizações que tem nesses lugares, serem tapadas ou dificultadas a visualização por algum sinal luminoso que impeça a leitura adequada do pedestre ou mesmo do condutor de algum veículo nesses lugares. Falamos sobre o tipo de sinalização: sinalização vertical, sinalização horizontal, sinalização auxiliar, sinalização luminosa, sinalização sonora, ok? Os gestos dos agentes de trânsito e o que cada um significa, ok? Tá bom? A ordem de prevalência da sinalização, a obrigação de sinalizar, o descumprimento do disposto, a punição. Então, o CTB tem várias multas, tá? Ele busca regulamentar, busca organizar, e quando a gente infringe isso, de alguma forma a gente sofre alguma sanção. Falamos da classificação dos veículos, quanto à sua tração, a espécie, ok? Veículo de carga, misto, competição, tração, especial, coleção, quanto à sua categoria, carros oficiais, aluguel, aprendizagem, ok? O artigo 97, características dos veículos, especificações básicas de configuração e condições essenciais para o registro e licenciamento, suas funções. Falamos sobre a proibição de alteração de característica do veículo de fábrica, como, por exemplo, o rebaixamento para os carros, a troca das descargas das motos pela aquela descarga barulhenta, muito poluente. Isso também serve para o veículo, obviamente, né? E essa parte aqui do CONTRAN fala muito bem sobre isso, tá? Como isso deve ser feito, como deve ser proibido, ok? Questão da utilização do gás natural como combustível para os veículos automotores, exceto motos, ciclomotos, motonetas, etc. e tal, ok? A questão dos pneus, eixo em veículo, e aí começa no final a falar isso sobre a questão dos pesos, principalmente para caminhões, né? Caminhões com reboque, caminhões com semi-reboque, e as especificações do tamanho desse veículo com o limite de carga em toneladas que ele pode transportar, ok? Isso é muito importante. E o artigo 100, falamos sobre os veículos de lotação de passageiro, tá? Com relação a peso, com relação à capacidade de pessoas que podem ser transportadas. E aí chegamos nas nossas questões. Já aqui para você, direto, a primeira questão. Em determinada via urbana, e aí você vai esquecer das regras da via rural, por exemplo, tá? Abrindo na tua cabeça a caixinha que fala apenas sobre as vias urbanas, dotada de passeio público, ou seja, essa via urbana aqui da questão tem passeio público, e em condições boas de uso. Observa-se que pedestres circulam pela pista de rolamento, alegando maior rapidez e deslocamento. Presta atenção. Nessa via urbana, tem passeio, tem calçada, mesmo assim o pedestre está escolhendo transitar por onde os veículos estão transitando. Ok? Beleza. À luz do artigo 68 do CTB, é correto afirmar que a. Os pedestres devem utilizar os passeios, sendo a circulação pela pista admitida apenas quando inexistentes ou impraticáveis. B. A circulação pela pista é sempre permitida, desde que não cause risco. C. O pedestre pode optar livremente entre passeio e pista. D. A norma aplica-se apenas às vias rurais e não à via urbana, como está aqui. D. Ou melhor, E. A obrigação restringe-se a vias de grande fluxo. E aí? Letra A, B, C, D ou E. Ok? Pessoal, algumas opções aqui de cara já vão soar meio que absurdas, tá? E se alguma coisa soa absurda para você, tem uma grande chance dela ser. Ok? Então, que soar para ti absurdo, porque você acabou de estudar, tá tudo fresquinho na tua cabeça ainda, risca, já elimina aí, que com certeza, ou melhor, tem uma grande chance de realmente estar errado, tá bom? Responda corretamente, gabarito letra A. O artigo 68 impõe regra clara.
Havendo o passeio em condições adequadas, como descrito na questão, o pedestre deve utilizá-lo. Dever. Ele tem o dever de fazer, ele não tem a faculdade, ele deve utilizar a calçada, o passeio público nesse caso. A pista de rolagem, por onde os veículos transitam, só é admitida quando inexistente, insuficiente ou impraticável o passeio público. Ok? Segunda, durante a travessia de pedestre em via urbana sem faixa, observa-se que o pedestre atravessa a pista em diagonal, apesar de existir passagem adequada nas proximidades. Considerando o CTB, a conduta do pedestre é, letra A, regular, pois a lei não disciplina a forma de travessia. B, irregular, pois o pedestre deve atravessar a via perpendicularmente ao seu eixo. Letra C, regular, desde que não haja veículos se aproximando. Letra D, irregular, apenas se houver sinalização proibitiva. E letra E, regular, em vias locais. Você respondeu corretamente a letra B. O artigo 69 determina que o pedestre atravesse perpendicularmente ao eixo da via, evitando travessias oblíquas ou diagonais, justamente para reduzir o tempo de exposição ao risco. Terceira questão. Em cruzamento sem semáforo, um pedestre inicia a travessia quando os veículos já se encontram em movimento. O condutor sustenta que a prioridade seria do veículo, por já estar em deslocamento. À luz do artigo 70 do CTB, analisa as alternativas. As afirmativas. Afirmativa 1. O pedestre tem prioridade de passagem quando estiver atravessando a via. Afirmativa 2. O condutor deve reduzir a velocidade e, se necessário, parar o veículo. Afirmativa 3. A prioridade do pedestre é absoluta, independentemente da situação. E aí, pessoal, o que é que está certo aí? Apenas um e dois, apenas dois e três, ou todas, tá? Gabarito letra B. O artigo 70 protege o pedestre durante a travessia, impondo ao condutor dever de cautela. A prioridade, contudo, não é absoluta, razão pela qual a afirmativa 3 está incorreta. Então, apenas 1 e 2 corretos. Ok? Cuidado com essas palavrinhas aqui, tá? Tá bom? Quarta questão. Durante a campanha educativa, questiona-se se o pedestre pode ser destinatário de ações de educação no trânsito. Segundo o CTB, letra A. A educação para o trânsito destina-se apenas aos condutores e não ao pedestre. Tá certo isso? Letra B. O pedestre só é incluído em campanhas municipais. Letra C. A educação do pedestre é facultativa aos órgãos do SNT. D. O CTB prevê expressamente ações educativas voltadas aos pedestres. Ou letra E. O pedestre não integra o conceito de usuário da via. E aí? Você vai marcar corretamente a letra D de dado. No artigo 72, que prevê expressamente ações educativas destinadas aos pedestres, reforçando que a educação para o trânsito não se limita aos condutores, mas também aos pedestres. Ok? Quinta questão. Em parecer técnico, afirma-se que a educação para o trânsito não constitui obrigação jurídica, mas apenas diretriz administrativa. À luz do CTB, essa afirmação é correta, pois não há previsão legal expressa. B, correta, pois depende de conveniência administrativa. C, incorreta, pois a educação para o trânsito é direito de todos. D, incorreta, apenas em relação aos condutores. E letra E, correta, pois se restringe a campanhas ocasionais. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Gabarito? Letra C. No artigo 104, confere educação para o trânsito natureza jurídica clara. É um direito de todos, afastando a ideia de mera faculdade administrativa, ou oportunidade, ou conveniência. Tá bom? Sexta questão. Analisa as afirmativas sobre educação para o trânsito no sistema educacional. Primeira afirmativa. Deve ser promovida desde a pré-escola até o ensino superior. Letra não. Segunda afirmativa. Depende de lei municipal específica para sua implementação. Afirmativa 3. Integra o currículo de forma transversal, conforme diretrizes educacionais. E aí? O que é que está certo? O que é que está errado nas afirmativas? Você vai marcar corretamente o gabarito letra
Letra C, apenas a afirmativa 2 e 3 estão corretas. O artigo 76, que impõe a educação para o trânsito em todos os níveis de ensino, integrando o processo educacional sem depender de lei local específica, tá bom? Sétima questão. Considerando a sinalização de trânsito prevista no CTB, analise. 1. Sinalização vertical e horizontal integram a sinalização de trânsito. 2. Gestos do agente de trânsito integram a sinalização. 3. Sinais sonoros não integram a sinalização de trânsito. 4. Gestos do condutor integram a sinalização de trânsito. E aí? O que é que está certo e o que é que está errado aqui? Gabarito letra C. Apenas 1, 2 e 4. O artigo 80 adota conceitos amplos de sinalização, incluindo gestos do agente e do condutor. A afirmativa 3 é incorreta, tá? Sinais sonoros não integram sinalização de trânsito. Errado porque sinais sonoros integram sim, ok? Oitava questão. Em determinado cruzamento, há conflito entre sinalização horizontal, placa vertical e gestos do agente de trânsito. Segundo o CTB, a ordem correta de prevalência é... olha o que está te pedindo aqui. Ordem, ok? É tipo quando vem assim na questão respectivamente, tá? Letra A, placas e gestos do agente de sinalização horizontal. Letra B, sinalização horizontal, placas e gestos do agente. Letra C, gestos do agente, placas, sinalização horizontal. Letra D, gestos do agente, sinais luminosos e placas. Letra E, placas, sinais luminosos e gestos do agente. E aí? Gabarito, letra C. O artigo 80 adota conceito amplo de sinalização, incluindo os gestos do agente do condutor. E a afirmativa 3 é incorreta. Na verdade, isso aqui está errado, tá? Ok? Esse comentário está errado, tá bom? Nona questão. Um condutor é autuado por descumprir sinalização instalada em desacordo com normas técnicas. Analise. Afirmativa 1. Não serão aplicadas sanções por inobservância à sinalização insuficiente ou incorreta. 2. A responsabilidade do condutor permanece mesmo diante da sinalização irregular. 3. A validade da autuação pressupõe regularidade da sinalização. E aí? Está correto o que se diz na letra C, ok? Apenas 2 e 3. Por que a 2 está errada? A responsabilidade do condutor permanece mesmo diante da sinalização irregular. Não. Se a sinalização é irregular, o condutor não tem responsabilidade. Tá bom? Ok? Décima questão. Uma empresa altera a estrutura de seus veículos, comprometendo características originais de segurança sem autorização do órgão competente. À luz do artigo 100 do CTB, é correto afirmar que, letra A, a modificação é livre, desde que não haja acidente. Letra B, a circulação é permitida se o veículo estiver registrado. Letra C, a alteração é válida apenas em vias urbanas. Letra D, o veículo pode circular até a próxima fiscalização. E letra E, o veículo só pode circular se atender às condições de segurança estabelecidas pelo órgão competente. E aí, pessoal? A empresa alterou a estrutura do veículo, comprometendo características originais de segurança, sem autorização do órgão. Não passou pela revista ali de chancela do órgão. Gabarito letra I. Artigo 100. Condiciona uma condição a circulação do veículo ao atendimento das exigências de segurança estabelecidas pelo órgão de trânsito, vedando modificações não autorizadas. Tá bom? E aí, pessoal, resolvemos 10 questões, ok? Sobre CTB, tá? Ok? Gabarito letra C. Quinta. Vamos dar uma passadinha aqui, ver se a gente tem alguma coisa para contribuir com você, tá? Vamos voltar aqui só para finalizar a aula, nessa parte da
Ordem de preferência, ok? As ordens do agente sobre as normas de circulação, depois a indicação do semáforo, depois a indicação de sinal sobre as demais normas, ok? Então, é ordem do agente, semáforo e sinais, tá? Vamos ver aqui na nossa questão que falava sobre isso. Gestos do agente, sinais luminosos e placas. Gabarito letra D, conforme o nosso material, tá? Gabarito aqui, letra D. E esse comentário está errado, ok? Com isso, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje, tá bom? Não esqueça, concurso até a posse. Para você que está assistindo essa aula sobre CTB, para concurso de guarda municipal, agente de trânsito, PRF, ok? Ou qualquer outra carreira policial que exige CTB, te desejo toda a sorte do mundo, continue estudando, preste atenção nas questões que mais são cobradas, qualquer dúvida, fale com o professor por esse WhatsApp aqui, tá bom? Foi um prazer tê-lo aqui, um abraço, até a próxima aula, estude e faça a prova até tomar posse. Boa sorte, até logo.